Hoje eu quero falar com você que não está de brincadeira, né? Já entendeu que concurso muda a vida de verdade, né? Concurso é revolucionário e te explicar como que você para de se iludir, né? Não cai em promessas falsas, não cai muitas vezes nesse oba-oba, né? Eu brinco que às vezes parece que o concurso é um passeio pela Disneylândia, né? Parece que a gente não precisa nem se esforçar tanto assim, quando é pelo contrário, né? Pode ser o passaporte para você chegar na Disneylândia, mas não é um passeio por lá, né? Exige muito trabalho, exige muita dedicação, e a minha ideia aqui hoje é justamente isso, te mostrar essa realidade, ou seja, quanto tempo você precisa estudar, qual o foco necessário, quanto tempo é um tempo razoável para você ter como parâmetro para poder tomar suas decisões, enfim, isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente acaba colocando no externo, né, o nosso critério de aprovação, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, é o material, ou o método, ou a mentoria, né? Então, por exemplo, sei lá, você vê alguma propaganda, ou você vê um material que realmente é muito bom, e você fala, poxa, agora vai, né? O que a gente tem que ter em mente? Qual que é a primeira coisa que tem que ter em mente, né? E falando até como mentor, eu tenho aqui, estou aqui, né? Eu tenho um Revolucionários, que é uma mentoria, mas o que você precisa ter em mente? Qualquer método, qualquer mentoria, qualquer material, seja ele qual for, material do cursinho, material resumido, material de mapas mentais, existe uma montanha de materiais hoje no mercado, né? Ou método, seja o método que eu uso no Revolucionário, seja tradicional, reverso, multiverso, sei lá, qualquer coisa, vamos dizer assim, qualquer coisa, só faz sentido se você estiver disposto a trabalhar focado, no mínimo 15 horas por semana por mais de um ano. E aqui eu estou falando de concursos intermediários, né? Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso aqui? Então, vamos começar os trabalhos aqui. Se você não está disposto a trabalhar, ou você já trabalha, né? Se você já está trabalhando, já está estudando ali, focado ali, às vezes não com as 15 horas por semana, às vezes 10 horas por semana, ali daria mais ou menos 3 horas por dia, né? 2 horas, 1 hora por dia, 30 minutos, enfim, você já está trabalhando. Esse aqui tem que ser o seu ideal. Esse aqui tem que ser o objetivo. Eu vou explicar o porquê de cada coisa mais abaixo. E primeiro ponto é que eu estou falando principalmente, o meu corte aqui são concursos que pagam mais de 10 mil, concursos intermediários. Pode ser que às vezes a pessoa consiga passar no concurso da prefeitura, né? Não menosprezando, mas às vezes acontece. Eu tive mentorados que estavam focados no concurso, fez lá o concurso da prefeitura, conseguiu passar com pouco tempo. Às vezes acontece. Mas geralmente é um concurso de entrada, né? Eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer, não, né? É comumente chamado concurso escada, né? Não é aquele concurso que você vai passar e pronto, já resolvi o meu problema, é muito raro, né? Então, quando a gente fala de concursos que pagam um bom salário para realmente você mudar a sua vida, vai exigir uma dedicação. Por que eu estou ressaltando isso aqui e dizendo muitas vezes o óbvio? Porque às vezes a gente acha que é um método, é um material ou é uma mentoria que vai fazer toda a diferença, quando na verdade é um conjunto de fatores que fazem a diferença na sua aprovação. Entende? A mentoria ela vai fazer um papel, o material cumpre outro papel, né? O site de questões cumpre outro papel, e assim vai. Cada um eu costumo dizer que é como se fosse um relógio. Né? Você já viu um relógio mecânico, né? Por dentro ele tem várias engrenagens. Cada engrenagem tem um papel vital no funcionamento para dar a hora certa. Do mesmo modo, a sua aprovação. Cada coisa tem o seu papel para você conseguir passar no seu concurso. Então, a mentoria vai conseguir cumprir o papel, o material vai conseguir cumprir o papel, né? Um bom material de concursos, né? Tudo isso, cada coisinha, um método, né? Você saber o que você tem que fazer certinho em cada momento, tudo vai cumprir um certo e a sua função. Mas tudo isso só faz sentido se você trabalhar. Do mesmo modo que um relógio, ele só vai fazer sentido se tiver energia, né? Se tiver bateria lá para funcionar. Se não tiver bateria, nada disso vai fazer sentido. Então, não importa, você pode ter o melhor material, o melhor método, a melhor mentoria, pagar o mais caro, se você não estiver disposto a se organizar para estudar pelo menos 15 horas por semana ou por mais de um ano, ou já estiver estudando e almejando isso, pode ser que você não consiga começar assim, mas você já tem que começar com esse feeling, com essa ideia. Foi uma coisa que fez muita diferença na minha trajetória. Porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu já sabia que assim, eu tinha que estudar todo dia. Eu não sabia quando eu ia passar, e essa incerteza você vai te acompanhar do início até o fim. Eu costumo falar isso no Revolucionários, inclusive hoje, né, geralmente toda segunda-feira às 8h30 tem reunião no Revolucionários, e hoje a gente teve uma reunião, eu estava falando disso, na reunião, eu até falei, eu tenho um pouco menos, falei de 10 horas por semana, mas eu acho que 15 horas é um momento, é um número bom para a gente ter em mente. E aí falando dessa questão da carga horária e da dedicação,
E dei mais detalhes falando nisso, né, passando, né, eu costumo passar toda segunda-feira pelo diário de estudos, pelos cadernos de questões e dando o direcionamento para cada mentorado. Revolucionários, para quem não sabe, é minha mentoria, tem um link aqui abaixo. A gente ajuda a evoluir em 4 pilares: método, material, rotina e foco. Né? Basicamente são esses pilares que eu trabalho dentro do Revolucionários. Mas fato é, você precisa ter em mente, você tem que estar disposto. Já comecei estudando para concurso assim, e eu percebo que quando o mentorado, por exemplo, quando eu vou mentorar alguém, mentorados para magistratura, concursos de alto nível, ele já vem mais ou menos com esse drive, já tem isso em mente. Porque já é notório, né? Assim, pô, você sabe que concurso de alto nível vai exigir mais tempo. Mas eu percebo que tem muita gente que começa, às vezes, com uma certa ingenuidade ou ilusão de achar que, poxa, em 1 mês eu vou resolver tudo, em 2 meses eu vou resolver tudo, eu vou sair do zero. Poxa, é muito raro isso. Pode ser que aconteça, mas assim, é muito raro. É a exceção, tá? Eu vou falar mais disso abaixo. Então, você tem que trabalhar, ou já trabalhar mais ou menos com isso aqui, ou ter isso em mente, né? Ter isso em mente. Pode ser que às vezes você não consiga nem, mesmo que você tenha tempo, você não consiga estudar isso aqui por tempo. E vamos lá, vamos explicar por quê. Por que por mais de 1 ano? Primeiro é o seguinte, né? O primeiro ponto que pouca gente fala, mas a gente estuda por pouco tempo. Na maioria das vezes você vai estudar menos do que você gostaria. Essa é real. Você vai estabelecer uma meta irreal para você. É muito comum. Às vezes porque você ainda não tem uma musculatura cognitiva, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você vai começar a estudar. Aí você nunca estudou na vida, não leu nem gibi, igual no meu caso. Ó, eu nunca estudei na vida, pô. A gente hoje tem esses livros aqui atrás, mas assim, quando eu estudava para concurso, eu costumo brincar isso, né? Eu não lia nem gibi, lia nada. E aí você começa a estudar. Até tinha uma certa bagagem da época do cursinho, mas é diferente, é diferente. Cursinho que eu falo, cursinho pré-vestibular. Então, você vai começar a estudar para concurso, pô, até você conseguir engrenar, pegar uma rotina, leva tempo. Então, assim, às vezes você vai estudar menos do que você gostaria, às vezes acontecem imprevistos, você fica doente, algum parente fica doente, ou tem mudanças no trabalho, enfim. Tem hora que, assim, eu costumo brincar, né? Tem hora que parece que tudo resolve acontecer ao mesmo tempo e dificulta ainda mais seu estudo. Então, por isso você precisa de tempo. Quando eu falo aqui mais de 1 ano, aqui é assim, 1 ano estudando bonitinho, né? Pô, você conseguindo estudar de maneira constante. Eu percebo na mentoria, independente, a gente às vezes até que estuda com uma carga horária menor, maior, pô, já tem aprovado tanto no governo federal, né, no executivo federal, no judiciário, né, do CNU, a magistratura, enfim, em vários concursos diferentes, mas o que eu percebo, um padrão que eu percebo, assim, geralmente, mais ou menos mais de 1 ano, estudando legal, bonitinho, você já começa a ficar competitivo, você já começa a passar em alguns e às vezes não passar, né? É normal. Mas você já está competitivo, você já não está pagando inscrição para não, só por ir, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo, você tem mais chance de passar, porque você vai ter mais concursos ao longo do tempo. É fato. Né? Você vai ter mais concursos para você tentar ao longo do tempo. Então, poxa, se eu tenho mais concursos, se você estuda por 3 meses, sei lá, você vai ter no máximo um concurso. 1 ou 2 no máximo. Né? Agora, se você estuda por 1 ano, você vai ter mais concursos. Principalmente se você tem um foco que eu vou falar mais embaixo. Mas, poxa, você vai ter mais chances. Então, quanto mais tempo você estuda, né? Aquela ideia. Qual que é meu objetivo? Seja aqui, seja no Revolucionário, é que você seja um sniper ali, ó. Você está estudando, pronto para, quando a oportunidade aparecer, você dá o tiro certo. Só que você tem que estar pronto, você tem que estar de prontidão, né? Não dá para, no segundo tempo, querer resolver tudo, né? Então, você tem mais chances. E assim, passar de primeira, pessoal, é muito raro, assim, muito raro, né? Assim, e a gente está falando aqui com a regra, a gente não está falando com a exceção. A gente tem que trabalhar com a regra. Somos pessoas comuns que precisam estudar por um tempo para aprender, né? Ninguém aqui é gênio, então é isso. E segundo, justamente isso, né? Pessoas comuns você vai ter mais tempo para aprender tudo o que você precisa. Né? Eu costumo muito comparar o concurso com a graduação, poxa. E aí, na verdade, muitas vezes é isso ou até mais, se a gente for analisar bem. Então você precisa de ter tempo para aprender tudo o que você precisa, né? Direito. Porque não é só aprender também, é acertar muitas questões na hora da prova, porque às vezes você até entende a matéria, mas uma coisa é transformar isso em acertos, né? Gabaritar ou bater 90% em muitos casos. Então, para isso você precisa de tempo. E aí você vai falar, mas o primo da vizinha da tia passou com 2 meses de estudo. Como eu falei para você, é exceção. Pode acontecer? Pode. Pode ser que aconteça com você? Pode, mas você já tem que estar disposto a ficar por mais tempo.
Porque senão o que acontece? O que acontece muito e que é a regra que você ou já pode ter acontecido com você ou você já viu acontecendo com outras pessoas. São pessoas que estudam por anos, estão ali estudando, mas não passam em nenhum concurso. O que geralmente é muito comum? A pessoa estuda 2 meses para um concurso, para. Estuda 2 meses para outro concurso, para. E aí fica um tempão sem estudar. Depois volta a estudar de novo, estuda 2. E aí fica. Entende? Aí fica sempre estudando só depois que o edital foi publicado para concursos diferentes e se desgastando no processo. Fica cansativo porque às vezes vai passar, passa perto, mas sente que faltava mais tempo, sempre falta tempo, sempre fica a matéria pela metade. Por conta disso, entendeu? A gente é um tempo muito curto, tá? Então, você tem que entender que você tem que estar ali por mais, pelo menos, começar com essa ideia. Já, cara, eu vou ficar aqui pelo tempo que for necessário, mas eu coloquei um prazo aqui para você ter em mente. Mas no meu caso, eu falei, eu vou estudar, eu sei que eu tenho que estudar todo dia e vamos embora. É isso que eu vou fazer. É isso que você tem que ter em mente. Pelo tempo que for necessário. Mas 1 ano é um prazo razoável. Por mais de 1 ano é um prazo razoável, porque aí você já vai ter uma noção. Se, passou 1 ano estudando direitinho, se eu estou perto, se eu estou longe, eu estou competitivo, consegui, entende? É um bom prazo, é um bom tempo para ter em mente. E depois, entendendo o seguinte também, assim, por que quando eu falo que ter mais chances? O que é a regra? Geralmente, você vai ser reprovado, 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 reprovado. Aí, aprovado, reprovado. É o que costuma acontecer. O que vai diminuir ao longo do tempo, na medida em que você vai tendo mais estudo, é que você vai diminuindo as reprovações e aumentando as aprovações. Sim, você vai aumentando, só que você precisa de chances. E para você vai ter chances, você tem que estar estudando ao longo do tempo. Você precisa de tempo. Concurso também não é assim, não é toda hora sai concurso. Às vezes demora, principalmente dependendo do seu foco. Aí você vai ter 2 chances no ano, às vezes você vai ter mais, vai ter 5, enfim. Mas fato é que você precisa de tempo e se manter estudando ao longo desse tempo. Porque se você não se mantém estudando, você começa a esquecer aquilo que você estudou. Entende? Então é isso. Tem que se manter, não tem jeito. O preço é esse. Por isso que quando eu falo lá de no mínimo 15 horas por semana por mais de 1 ano, por conta disso. Tanto para você não se esquecer daquilo que você estudou, como para você aprender coisas novas também. E por que no mínimo 15 horas? Como eu falei, é como uma graduação, é muita matéria para estudar. Entende? Pensa comigo. Pensa comigo. Vai lá. Fez direito, 5 anos de direito. Faculdade de direito lá, estudando, sei lá, geralmente à noite lá, 4 horas, vamos supor que seja de segunda a sexta. Agora, tenta fazer essa mesma graduação que você fez estudando 1 hora por dia. Quanto tempo que não ia levar? E olha que você só está assistindo aula, você não está estudando mesmo, né? Você pode fazer esse comparativo com outra formação, né? Na minha área também, eu sou formado na área de TI, é a mesma ideia. Então não tem jeito, assim, existe uma carga horária mínima, entendeu? Você tem que, ou pode ser que você não comece com essa carga horária, ok. Estou começando agora, dando os primeiros passos, tudo bem, 30 minutos, 1 hora, o tempo que você tem à sua disposição. Uma vez que você está constante, qual que é a próxima etapa? Vou tentar aumentar a carga horária agora, entendeu? Mas o fato é, quanto antes concurso se transformar numa obsessão na sua vida, se transformar no centro na sua vida, se transformar... você tem que estar pensando toda hora que, eu tenho que ter essa brecha, eu vou estudar dessa brecha. O concurso é uma prioridade para você, melhor, mais rápido você passa. Porque na verdade, vamos ser bem honestos, né? Se você não está disposto a isso aqui, ou se isso aqui está soando muito assim fora, né? É porque o concurso ainda não é uma prioridade para você. Às vezes não é. E pensa, trabalhar focado aqui para ganhar, sei lá, um salário de 10 mil, 15 mil, 10 mil, né, concursos intermediários. Mas às vezes, não é porque o concurso ainda não é seu objetivo ainda. Entende? E você tem que transformar no seu objetivo o mais rápido possível, nessa certa obsessão. Entendeu? A partir do momento que eu entendi que, eu ganhava, sei lá, R$1.000 por mês lá. Morava lá em Montes Claros, na casa da minha mãe, ganhava R$1.000 por mês, e aí eu vi o edital da CGU na época, sei lá, acho que era 7, 8 mil na época. Falei, cara, é muito a mais. E é com a mesma formação que eu tenho hoje. Falei, o caminho que eu tenho é esse. Eu abracei isso e pronto. Esqueci do resto. É o que, assim, eu aconselho que você faça. Abraça essa oportunidade, agarre ela como se fosse a única, a última. Entende? Porque se não for assim, se não for com essa vontade, se não for com esse nível de querer, galera, você não vai abrir mão das coisas. Você vai ficar apegado às coisinhas do dia a dia, às distraçãozinhas. Ou às vezes não, né? Às vezes realmente você não vai priorizar e você vai fazer outras coisas no lugar. Okay? Então, concurso tem que ser o mais rápido possível sempre. As outras coisas
estudo primeiro, bato minhas horas e depois eu vou tocando as outras coisas, né? Mas eu não posso, por exemplo, a distração, as besteiras não podem ter um tempo maior na minha vida do que o meu estudo. Não pode ser desproporcional, né? Se for desproporcional, aí não tem jeito, aí realmente vai faltar tempo, eu nunca vou ter tempo, tá? Então, esse é o ponto, né? Nem coloquei aqui, mas só fazendo um parênteses rápido, né? E aí, por que tem que ser um trabalho e focado, né? Trabalho e focado. Primeiro é por isso, que se não for um trabalho, se você não encarar seu estudo como um trabalho, falar, cara, é um trabalho, eu tenho que bater ponto todo dia, tem que ter um horário, tem que ter uma rotina, tudo vira motivo para você não estudar. Ah, pô, aniversário da minha tia, pô, eu tive que organizar não sei o quê. Ah, cara, tudo vira motivo para você não estudar. Então, tem que ser um trabalho. Pensa assim, eu iria deixar de trabalhar por esse motivo? Não, eu iria trabalhar, então eu tenho que estudar. Isso. Na maioria das vezes você não vai trabalhar, geralmente por motivo de saúde, né? Motivo de saúde, ou motivo seu, ou de alguma pessoa que você seja responsável, né? Ou seu filho, ou enfim. Então, tem que ter esse mesmo compromisso com o estudo. Entender que, cara, já entendi que o concurso é o que vai mudar a minha vida. Então, beleza, meu único objetivo profissional. Eu vou dedicar um tempo para isso. Todo dia, depois que eu acordar, 1 hora depois que eu acordar, vai ser para estudar. Faça chuva ou faça sol. Ponto. Esse compromisso você tem que fazer e se organizar, se esforçar para cada vez mais repetir isso aí. Quanto mais você repete, a tendência é que seja cada vez mais fácil, enfim. Entende? Mas tem que encarar como um trabalho mesmo, porque é um trabalho. É um trabalho. Entendeu? Se você não encarar dessa maneira, como um trabalho, a seriedade, e muito mais do que um trabalho, porque assim, não adianta ser um trabalho que você faz nas coxas de qualquer jeito, não, porque senão não vai adiantar também, né? Porque, assim, diferente de um trabalho que você pode, muitas vezes, né, sei lá, entre aspas, né, obviamente, você vai receber o seu salário no final do mês, beleza? No trabalho, no concurso, não. Se você não estudar de maneira bem feita, você não vai passar. Não tem jeito. Então tem que ser um trabalho muito bem feito, um primor, né, aquela dedicação, foco na excelência. Pode ser que nem sempre seja o melhor, mas sempre você se esforçando para dar o melhor, se concentrar, absorver aquilo que você está estudando, né? Pode dar uma finalidade para aquela atividade, enfim. O fato tem que ser como um trabalho. Se não for assim, vai. Entendeu? O estudo vai ser um hobby para você, vai ser um hobby caro, porque, poxa, você vai gastar com material, você vai gastar com uma série de... Às vezes vai investir dinheiro, só que está faltando o principal investimento, que é de tempo seu. Entende? Por isso que eu falei lá no início. Lá no início. Entendeu? Se você não estiver disposto a fazer isso aqui, a trabalhar focado, todo o resto aqui vai ser um dinheiro jogado fora, porque assim, o material vai ficar parado na estante, o método nunca vai ser colocado em prática, as orientações do seu mentor serão bacanas, legais, mas você não vai executar. Por isso que eu faço acompanhamento na mentoria, justamente para isso. Vamos lá, pessoal, executar, execução. O nosso problema maior hoje é de execução, muitas vezes, né? Assim, tem informação aí a rodo, né? Tem um monte de gente produzindo conteúdo aí, tem muita informação. E às vezes até demais, né? A gente fica até um pouco confuso. Então, a dificuldade é de executar. E aí, por isso que é importante, por isso que na mentoria, por exemplo, eu faço um acompanhamento toda semana, justamente para acompanhar de perto, converso também pelo WhatsApp, para executar. Mas fato você tem que estar disposto a trabalhar. Trabalhar, não tem fórmula mágica, não tem nenhum atalho, não tem nada. A base para que tudo isso aqui faça sentido é o seu trabalho diário, entende? E aqui eu não vou usar... é trabalho mesmo, é esforço mesmo, né? A gente pode até usar algum termo um pouco mais. Não, é isso mesmo, né? Tem que trabalhar focado mesmo. E aí, beleza, trabalho, por quê? Focado. É o seguinte, se não for focado, o tempo seu é o inimigo. Como eu falei, o exemplo que eu dei. Você fica se desgastando no processo e não consegue passar em nada, porque você estuda para um concurso, estuda para outro. Uma das coisas que eu trabalho muito em Revolucionários é justamente isso. A pessoa tem um conjunto de matérias, às vezes pode ser um conjunto de matéria focado em uma área. Então, por exemplo, eu tenho mentorado que é focado para cargo de delegado, tenho mentorado hoje no Revolucionários, né, para a área administrativa. Então, tem para várias áreas. E o primeiro trabalho, psicologia, é ter um conjunto de matérias que vai acompanhar esse mentorado. É o que eu fiz, por exemplo, eu vou gravar um vídeo com a mentorado que foi aprovada no CNU, inclusive já foi nomeado. O que eu fiz? Ela tem um conjunto de matérias para a área administrativa, ela está focada naquilo, já está há um bom tempo estudando.
todo concurso que sai para essa área, ela está competitiva. Não é à toa que ela passou no CNU, passou no FNDE, passou em outros concursos também dessa área. Entende? Mas qual que é o preço? O básico, o beabá, tem que estar fazendo todo dia. Tem que estar fazendo todo dia. É como eu digo lá, né? Eu tô falando a mesma coisa de uma maneira diferente, né? Mas é como eu digo lá no edifício da aprovação. Estudar todo dia, evoluir todo dia, né? Que é o vídeo, quem quiser ver esse vídeo, que é a única estratégia, que eu usei para passar esse concurso, alguma coisa assim, né? Uma simples estratégia que eu usei para passar em 5 concursos. Mas o fato é, tem que ter, não tem jeito, é inegociável, tem que fazer. Eu sei que pode parecer meio redundante, pode parecer meio óbvio, mas o que eu quero trazer aqui para você é o mais próximo possível da realidade, o mais próximo possível da verdade, vamos dizer assim, daquilo que eu enxergo no dia a dia, para você não ficar se iludindo, para você entender o que você tem que fazer, seja para você falar, não, pô, eu tenho que me organizar para isso, ou ajustar sua rotina para chegar nesse patamar, né? De estar com a carga horária razoável, de estar focado, de estar direcionado, entende? Então, isso é muito importante. E nesse sentido, você pode explorar, tem muitos conteúdos aqui, inclusive eu vou indicar um vídeo aqui que vai complementar muito bem com esse vídeo aqui. Foi o vídeo que eu publiquei recentemente. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. E foi o vídeo fala muito sobre foco, na verdade, né? Que é o vídeo... Opa, eu preciso me organizar para ter as coisas na mão, né, gente? Nossa Senhora. É como estudar só o que cai de verdade. Porque aqui você vai ter mais claramente o foco que você precisa para entender aquilo que vai cair no seu concurso. Então eu vou indicar aqui, junto com esse trabalho focado, para você entender melhor como estudar só o que cai de verdade no seu concurso. Para você entender como ter um trabalho focado. Porque é isso, é foco. Foco é fundamental. Foco em um conjunto de matérias, foco na sua rotina para fazer o que você precisa fazer todo santo dia e estudar para o seu concurso, tá bom? Então, assiste esse vídeo aqui para estudar só o que cai no seu concurso. Já espero que esse conteúdo tenha sido útil, né, para você não se iludir, né, nesse mundo dos concursos e conseguir passar no concurso que vai mudar a sua vida, que vai revolucionar a sua vida. E é isso. Não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.